Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Miguel, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E vamos falar do quê? Vamos falar um pouquinho de Mundial de Clubes, gente. Tá aqui acontecendo, vou até botar minha webcam pra cá. O FIFA Club World Cup, Mundial de Clubes novo, que tá acontecendo ali agora. Se viu daqui a pouquinho. Daqui a 7 minutos tem jogo Real Madrid ao Hilal, jogaço. E, pô, favoritismo do Real, mas eu quero falar um pouco sobre sul-americanos e europeus. Que eu tô falando primeiramente do que os outros falam, nossa, mas o nível dos sul-americanos é blá blá blá, pior do que os caras europeus, que a gente não aguenta e tal. Vamos falar do desempenho dos nossos times brasileiros, e um pouquinho até sul-americanos, né? Que dá pra dizer que os times aqui da América do Sul estão de parabéns, principalmente pelo nível de atuação que eles estão entregando. O Palmeiras enfrentou o Porto, fez um jogo literalmente igual para igual. Aqui a posse de bola, tu vê aqui, ó, acho que o site direto da FIFA tem, o Palmeiras teve 48% de posse de bola contra 40% do Porto e 12% ficou em disputa. Mas a gente vê aqui, ó, as estatísticas padrões do jogo. O Porto teve 12 finalizações contra 17 do Palmeiras, o Palmeiras chutou mais. O Palmeiras chutou 6 vezes no gol, enquanto o Porto só 3. E aí, ó, fora, dentro aqui, se eu tiver essa parte mais técnica aqui. O Palmeiras, ele teve muito mais intensidade, fez um jogo melhor que o do Porto, entre aspas, vamos falar assim, porque o Porto também foi bem, mas todos falam, nossa, o time europeu ele tem a obrigação de ganhar, olha o orçamento do cara. Porque o time do Porto é muito mais forte que o do Palmeiras, a gente tem que saber admitir isso. E o Porto sofreu e o Palmeiras não foi, ficou só lá atrás, não. Atacou bem, faltou só o gol. O Palmeiras merecia sair com a vitória se não fosse o goleiro dos caras. O Palmeiras jogou muito bem, uma tática mais reativa, né, como a gente sempre imagina do Palmeiras, mas com muita intensidade. O Everton trabalhou sim, mais o goleiro do Porto, que o goleiro reserva, agora esqueci o nome dele, deixa eu ver aqui a escalação. Cláudio Ramos, o cara ele fez várias defesas, várias e várias defesas. Fez uma grande partida. Palmeiras teve várias oportunidades de fazer gol, várias, e o goleiro salvou muito. E a gente começou a ver principalmente nesse jogo, pô, Palmeiras, que é talvez o time mais competitivo do Campeonato Brasileiro. Um time que tem um estilo que eu acho que combina para você conseguir derrotar times mais fortes, né? Que é um estilo mais reativo. Que normalmente é só você ver Champions League que alguns times menores, porque eles tomam goleadas absurdas. Não é porque eles são times muito ruins. É porque na liga deles eles estão acostumados a jogar ofensivamente. É diferente de um time de 20º de tabela, que o time já se fecha todinho mesmo e tenta ganhar na retranca. Já esses times, eles ganham atacando, então eles não sabem ficar lá atrás. E quando botam eles lá atrás, eles acabam tomando vários gols e se dando um pouco mal. Já no caso do Palmeiras é diferente, ele já é acostumado a jogar um pouco mais atrás e mesmo assim, e aí conseguiu fazer todo do jogo dele contra o Porto. Mas gente, vamos falar de Palmeiras, é assim, vamos falar um pouquinho também do jogo. Flamengo, jogo do Flamengo. O Flamengo ganhou de 2-0 com um jogo super controlado. Inclusive o Flamengo até dava raiva algumas vezes, ó, teve 63% de posse de bola contra 29% e 9% em disputa. Se tu vê aqui, as estatísticas nem são tão absurdas, tipo, são o dobro de tudo dos caras. Mas o negócio do Flamengo é que o Flamengo fez o gol e ficou ali, trocando passe. Parecia o Manchester City, só ficava. Não que nível, tá, gente? Eu não tô falando que o Flamengo tem o nível do Manchester City, não. Mas que o Flamengo ficou tão à vontade no jogo que tava ali. Se quisesse fazer mais gol, fazia. Uma grande partida do Luiz Araújo. Mas, pô, tu vê o Flamengo esperança, você espera que o Flamengo vai ganhar. Você espera que o Flamengo vai ganhar. Assim como o Botafogo. Cadê o jogo do Botafogo aqui? Botafogo e Seattle Sounders. E o Botafogo sofreu o primeiro tempo. Inclusive, ruim aqui do site da FIFA que não tem estatística de cada tempo, mas o Botafogo ele foi melhor no primeiro tempo, mas o primeiro tempo, o jogo todo teve 11 finalizações contra 25, ou seja, tomou uma pressão do caramba. Teve os caras conseguiram perder gol até sem goleiro. O Botafogo sim sofreu e tem que melhorar o estilo, mas acho que o principal jogo que eu quero falar, tá, gente? Os dois principais, vamos falar primeiro que Boca Juniors, falar um pouquinho de um time que não é brasileiro, Boca Juniors, que, cara, conseguiu fazer um grande jogo contra o Benfica. O Benfica, acho um jogo tão ruim, cara, um jogo muito ruim mesmo. Eu não gostei de nada que eu vi daquele Benfica. Conseguiu empatar o jogo no final, mas deixou muito a desejar. O Boca Juniors, aqui ó, do lado, teve mais finalizações, teve 2 no gol contra 3.
E acabou empatando, porque deu mole. Tomou gol quando tava com um jogador a mais, o Boca Juniors. A gente sabe que o Boca Juniors nem é grande coisa. O Boca Juniors não tem feito boas temporadas ultimamente. E mesmo assim deu um sufoco danado no Benfica. Teve o pênalti pro Benfica, que eu achei super não. Eu nunca vejo um tipo de pênalti desse dado, nem na Europa, nem no Brasil, em lugar nenhum. Uma raspadinha de pé no cara, aí o cara se jogou igual um maluco e o cara não tava nem na direção do gol e deram pênalti. Eu achei um absurdo pra você ter ideia. Mas o Boca Juniors foi muito bem nesse jogo. Começou um pouquinho assim, depois começou a ir muito melhor que o Benfica. E o segundo tempo foi só porradaria o jogo todo, teve muita briga o tempo todo. O Boca Juniors conseguiu empatar, ele tomou empate no final. Teve 2 expulsos, o Boca Juniors, um expulso teve o Benfica. No fim das contas, a gente sabe, né? O Boca Juniors é por aí. Mas acho que o jogo que mais me surpreendeu é esse aqui. Borussia Dortmund e Fluminense. Aqui, pô, dos times que o brasileiro enfrentaram, o Borussia pra mim foi o mais forte que todos os brasileiros enfrentaram. Eu cliquei aqui sem querer. E o Fluminense, pra mim, era o mais fraco dos times brasileiros. E no fim, cara, as coisas foram totalmente diferentes do que no papel, mas na prática foi totalmente diferente. O Borussia sofreu demais, sofreu pra caramba. O Fluminense não só foi melhor, porque como diferente do Palmeiras, que o Palmeiras é um time mais reativo, o Fluminense não só foi melhor que o Borussia. O Fluminense jogou bola, propôs o jogo, controlou o jogo, tocou bonito, fez tabela, teve drible e humilhante no time do Borussia. O Fluminense, tipo, amassou. O jogo, por exemplo, do Palmeiras de Porto, um jogo equilibrado. O jogo Benfica e Boca Juniors também foi equilibrado. Já Fluminense e Borussia foi um jogo totalmente com o Fluminense amassando o Borussia. O Fluminense foi muito melhor. E deu azar de não ter o saído gol. Inclusive o Everaldo do céu. O cara, o gol. E o zagueiro atrás dele. Ele para pra driblar o zagueiro e toca pro lado. Meu Deus, cara, que tipo de 9 é esse, cara? Meu Deus. Se não fosse isso, o Fluminense teria ganhado do Borussia. O Fluminense foi muito melhor. É um pecado o Fluminense não sair com essa vitória. Mas acabou que ficou sem, né? Mas o que o Fluminense jogou foi muita coisa. Jogou muita bola, gente. Inclusive, parabéns ao Fluminense pela grandíssima partida. Para mim foi o melhor jogo de uma brasileira nessa rodada. Jogou demais e merecia muito sair com a vitória. Acabou que não saiu, mas faz parte. Se continuar assim, vai acabar conseguindo até ficar em primeiro, tá? Porque consegui empatar com o time mais difícil do grupo. Agora vamos ver. Na próxima rodada acho que tem Botafogo PSG, que acho extremamente difícil pro Botafogo. É o melhor time do mundo atual que tá nessa competição. E Flamengo e Chelsea. Eu acho o Borussia Dortmund mais time que o Chelsea. Então se o Fluminense consegue bem contra o Borussia, acho que o Flamengo também consegue sim ir contra o Chelsea. Eu não acho que o Flamengo tenha mais time que o Fluminense, que o Chelsea. Mas os outros que acham que o Chelsea é esse time todo, eu assisti os jogos do Chelsea temporada. O Chelsea não é um time confiável, tá, gente? O Chelsea é um time bem questionável. Tem alguns jogos que jogam muito bem, mas é um time que eu, sinceramente, não gosto. Eu acho um time muito ruim, tá? Ah, mas o Chelsea não é um bicho-papão, não, tá? Não é o Manchester City. O Chelsea não é o Bayern de Munique. O Chelsea não é o Real Madrid. O Chelsea não é um PSG. Não tá nem perto desse time. O Chelsea é muito inferior mesmo. Comparado com esses outros times, o Chelsea não é nada. O Chelsea é um time inconstante, que fica abaixo da tabela. Essa temporada conseguiu uma bagunça total com a diretoria que, meu Deus, contrata 1000 jogadores. É isso, eu acho que o Flamengo tem sim condições de ganhar. Estou torcendo muito pela vitória contra o Chelsea. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo falando sobre brasileiros no Mundial de Clubes. Pra mim, surpreenderam totalmente. Foram bem demais. De parabéns. As torcidas foram maravilhosas. A torcida do Palmeiras e do Fluminense, então, nem se compara, que foi contra os times mais difíceis. E eles botaram os times europeus no lugar deles. Não é que os times europeus estejam no mesmo nível
que o Palmeiras de time brasileiro. Não acho isso. A gente tem falando, por exemplo, na transmissão da Casa da TV, você fala, ué, cadê o desnível? Eu acho que tem que ter o desnível, mas tem uma coisa que equilibra um campeonato, é quem tá com vontade, é quem quer ganhar. Esses caras, se eles não abrir o olho pra querer ganhar o campeonato, vão acabar perdendo isso, tá? E os times brasileiros estão com fome de vitória. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Poder deixar o like, se inscrever no canal, ajuda demais. É isso, valeu, falou e tchau, pessoal.